Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, irmãos que me ouvem aqui, Pastor Rodrigo, juntos aqui no Palavra de hoje, mais uma vez, para invocarmos o nome do Senhor, para recebermos conhecimento, para que algo vire dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração, que a palavra a ser ministrada venha fazer a diferença na nossa vida. Já passamos da edição 300, sim, mais de 300 mensagens aqui no Palavra de hoje, desde 1º de janeiro. Mas é lógico que depois do dia 31 de dezembro, nós continuaremos a ministrar bênção, não é, sobre a sua vida. Aleluia! Iremos para o ano 2 do Palavra de hoje. Mas por agora, vamos ficar aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque fostes comprados. Esta é a palavra comprados. Querido, estamos vivendo no tempo da graça. Sim, que é favor imerecido da parte de Deus aos homens, à humanidade. Mas não quer dizer que foi de graça. O Senhor Deus comprou a nossa liberdade, ou seja, o fato de sermos libertos do pecado, não sermos mais cativos nas mãos de demônios. Ele comprou. Como? Enviando Jesus a pagar um alto preço ali na cruz do Calvário, derramando o seu próprio sangue ali em sacrifício por minha causa e para a sua causa e por sua causa. E quando nós entendemos isso, cremos nisso, renunciamos à nossa vontade para agora, ao invés de servir ao pecado, mas servir ao Senhor Jesus, aleluia, aí nós alcançamos a salvação. O interessante é que Jesus, antes de ir à cruz, ele preocupou em nos ensinar. Ele deixou os ensinamentos aos discípulos e Paulo absorveu tudo isso logo na sequência e ensinou, a milhares de pessoas, chegando a milhões através da palavra de Deus registrada pelo Espírito Santo. Então você foi comprado a preço de sangue na cruz do Calvário. E ele diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A carta que Paulo escreve aos irmãos em Corinto é uma carta para uma igreja que já estava em andamento. Então, aqui nestes capítulos, ele exorta, ele ensina, ele reposiciona a igreja a viver a vontade de Deus, o nosso Pai. No capítulo 5 ele fala da impureza na igreja, não é? Então Paulo está sempre tratando coisas que acontecem dentro da igreja. A nossa preocupação realmente não é com quem está fora, mas com aquele que já entrou. Para aquele que entrou ali sarado por Jesus, ele possa influenciar aquele que está lá fora. Então no capítulo 5 ele fala sobre a impureza na igreja e a necessidade da verdade para que ela reine ali, não é? E em nome de Jesus que ninguém ande contaminado pelo pecado. No capítulo 6, ele começa a tratar sobre alguns pontos ali no relacionamento com os irmãos, no cuidado ali entre litígios e causas entre irmãos e como proceder. Mas depois do capítulo, no versículo 12 em diante, ele começa a dizer sobre a sensualidade. Lá em Oséias diz que a sensualidade, ela tira o entendimento. Quando você parte para as redes sociais, você começa a ver fotos de pessoas seminuas na internet, com caras e bocas remetendo ao sexo, provocando o outro, sendo tentação na vida do outro. E é tão interessante que temos que ter cuidado em não colocar os olhos nesses perfis, seja Instagram, Facebook ou qualquer outra plataforma digital, mas também de entendermos que as fotos sensuais, elas vão provocar no outro pecado. Então o apóstolo Paulo, entendendo que estava acontecendo isso lá na igreja, mesmo sem Instagram e sem Facebook, ele então começa a orientar. No versículo 12, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele falou: olha, muita coisa não é proibido por lei, mas para mim não convém.
Por quê? Porque eu tenho um corpo e esse corpo, ele só está aqui porque Jesus entregou o corpo dele lá na cruz e agora o Espírito Santo passa a morar neste corpo e aí que eu não posso fazer o que eu quero com ele, uma vez que ele não é meu e é morada e é templo do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, nem tudo que te convém, nem tudo que é lícito, nem tudo que todo mundo faz, talvez ali não cabe mais para você, porque você recebeu esse entendimento. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele, ou seja, vai haver um dia que o corpo vai voltar ao pó, então tudo isso vai ser destruído. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, olha, o nosso corpo, mas nosso corpo ele está inserido em um outro corpo. Em qual corpo que o seu corpo está inserido? No corpo de Cristo, no qual ele, Cristo, é o cabeça. Então ele está dizendo aqui que o corpo não é para as coisas impuras, mas é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, disse Paulo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ele estava dizendo que quando uma pessoa comete pecado, e esse pecado diretamente contra o corpo, usando de sensualidade, usando de impureza, usando de prostituição, ele está cometendo um pecado contra o seu próprio corpo. Esse corpo é de Cristo. Então ele está cometendo pecado contra o corpo de Cristo também. Quem tem alguém aqui me entendendo? Glória a Jesus. Esses temas deveriam ser alvos de conferências, deveriam ser alvos de congressos, mas normalmente nas conferências e nos congressos é só para colocar pilha na pessoa, para a pessoa ser motivada a prosseguir numa versão bem diferente daquilo que o apóstolo Paulo ele orientava a igreja. E nós precisamos entender que às vezes nós não vamos ouvir o que queremos, mas aquilo que é necessário. Paulo falou, e eu entregaria um membro de Cristo à meretriz, ou seja, à prostituição? Ele diz, absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E aí está escrito lá em Gênesis que a relação sexual, ela tem este poder de tornar uma pessoa só carne com outra. E ele está dizendo aqui nesse versículo 16 que aquele que se une à prostituição, aquele que comete o ato sexual fora do casamento, ele está formando um só corpo com essa pessoa, assim como no casamento. Porém aqui para pecado, porém aqui para maldição, porém aqui para contaminação do seu corpo e também do corpo de Cristo, aonde a pessoa que é de Cristo está envolvida. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Sabe o que Paulo está falando? Que o nosso corpo ele tem um grande valor para Deus, porque o Senhor entregou o corpo dele lá na cruz para salvar a nossa alma. Mas sabemos também que nós somos espírito e nós habitamos num corpo. Então ele está dizendo, olha, eu habito aí neste corpo. E é por isso que você não pode fazer o que você quiser dele, porque ele representa o meu corpo. É isso que o apóstolo está dizendo aqui da parte de Jesus. E ele diz aqui, olha, mas aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele. Do mesmo jeito que a pessoa pega o corpo, matéria, se une a alguém na prostituição, ela vai se unir ali, ser uma carne com a pessoa, vai haver uma transferência, legalidades. Está dizendo, aquele que se une com o Senhor é só um espírito com ele. Jesus falou, eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo está falando, se você está unido com o Senhor, aliançado com o Senhor, firme no Senhor, você tem o mesmo espírito que ele. O mesmo espírito do Senhor está contigo, ele chama Espírito Santo de Deus. Fugir da impureza, versículo 18, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo, o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta, mas a resposta é bem clara. Depois que eu entrego a minha vida para o Senhor, ela não é minha, logo é dele. Todas as decisões precisam ser aprovadas por ele. Todas. O ato de ir, o ato de ficar,
todas. Então eu preciso ter esse entendimento, buscar mais o conhecimento da Bíblia e não só as mensagens de milagre, porque há muitas mensagens de milagre na Bíblia, mas o maior milagre com certeza é o milagre do arrependimento, da salvação. Nós não precisamos tanto assim de culto de libertação, e sim cultos de arrependimento. Glória a Jesus, até o próximo. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.